Milionário fica chocado ao descobrir mulher negra morando em terreno abandonado. Era uma tarde qualquer, mas o burburinho na cidade era inegável. As pessoas paravam na calçada, apontando em direção a um terreno baldio que parecia mais uma cena de filme de terror. A história se espalhou. Uma mulher negra, que muitos diziam ser uma criatura fantástica, estava vivendo naquele lugar esquecido. Samuel, um garotinho de 7 anos, não importava com os rumores. Ele já havia descoberto algo muito mais profundo ali. Samuel carregava a dor da perda da mãe e a tristeza de ter um pai preso. As sombras de sua vida eram pesadas, mas havia algo que o fazia sentir-se um pouco menos só. Ele podia ouvir vozes que os outros não conseguiam. E nessas vozes, ele encontrava consolo e, estranhamente, esperança. Desde que chegara ao abrigo, esse dom se tornara uma parte dele, como uma sombra que o seguia. Naquele dia, Samuel decidiu visitar o terreno baldio. Ele se sentou em um tronco caído, as folhas secas estalando sob seus pés pequenos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um rosa intenso. E foi nesse momento que as respirações misteriosas começaram a chamá-lo. Eram sonoros e intrigantes, como se o vento sussurrasse segredos há muito esquecidos. Samuel, Samuel, as vozes chamavam seu nome, mas ninguém mais parecia ouvir. O coração pequeno do garoto disparou de uma mistura de medo e curiosidade. Ele sentiu um nó na garganta, mas ao mesmo tempo um impulso de seguir em frente. Ele se levantou e caminhou em direção a um buraco no chão, meio coberto de folhas, onde alguma coisa parecia pulsar com vida. Enquanto isso, na escola, sua professora Sandra começou a ficar preocupada. Os outros garotos riam das esquisitices de Samuel. Ele falava das vozes. Ele dizia que eram seus amigos. Mas quem poderia entender a dor e o medo que se escondiam atrás daquele semblante jovial? Os adultos, muitas vezes, não viam as coisas como elas realmente eram. Naquela noite, tudo mudou. Um alvoroço se formou na cidade, quando uma enfermeira desaparecida, Marta, foi encontrada viva, enterrada em um local próximo ao terreno baldio. A bravura de Samuel, que tinha revelado o lugar, foi ofuscada pelo medo e pelos preconceitos sociais. A comunidade sussurrava: "Um garoto maluco que ouve vozes! Isso não é normal!" Mas Sandra não acreditava no estigma. Ela viu em Samuel a essência de um garoto talentoso, capaz de ver o que todo mundo ignorava. A luta dela foi feroz, até porque a vida de Samuel dependia disso. E enquanto todos olhavam com desconfiança, Marta, ao se recuperar, reconheceu o valor do garoto. Para ela, Samuel não era apenas um maluco, mas um salva-vidas. Com sua força e coragem, ele havia mudado o curso de sua vida. E, de alguma forma, sua dor por ter perdido sua mãe conectou-se à luta de massa da sociedade. A mudança estava a caminho, mas a batalha contra o preconceito estava apenas começando. Como seria viver em um mundo onde as vozes que Samuel ouvia poderiam ser vistas como uma maldição ou uma bênção? Como poderia ele e Marta enfrentar as correntes que a sociedade impunha? E o que essas vozes realmente significavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Samuel estava em choque. As vozes que antes eram suas amigas agora pareciam carregar um peso diferente, como um gélido aviso de que algo estava prestes a acontecer. Ele não conseguia tirar a sensação de que tudo ao seu redor estava prestes a mudar novamente, e não para melhor. A adrenalina corria em suas veias enquanto ele olhava para o buraco coberto de folhas. A pulsa inquietante parecia chamar seu nome. Samuel! Samuel! As vozes pareciam mais urgentes, como uma batida acelerada, pedindo para que ele se apressasse. Ele hesitou, mas um impulso forte o fez se ajoelhar e começar a puxar as folhas. O que ele encontrou, no entanto, foi algo que nenhum dos rumores preparou sua mente jovem para lidar. Com uma rapidez inesperada, suas mãos encontraram algo duro. Ele começou a cavar, e a terra se desfazia sob seus dedos. A luz do pôr do sol iluminou uma caixa de madeira envelhecida, trancada, envolta em um antigo pano de linho. Samuel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ao puxar a caixa para fora, um grito irrompeu de seus lábios. Não era apenas um grito de medo, mas um grito de terror absoluto. A caixa se abriu com um rangido horrível, revelando uma coleção estranha de objetos, fotos antigas, cartas amareladas e algo que fez seu coração parar. Um pequeno colar com um pingente em forma de coração. O pingente era exatamente igual a um que sua mãe usava. Confuso, Samuel olhou ao redor. As vozes agora estavam frenéticas, os sussurros formando uma cacofonia de urgência. Ele levou um instante para respirar fundo e, nesse instante, Marta surgiu atrás dele, ainda se recuperando do susto do seu resgate. Ela olhou para a caixa e suas feições mudaram instantaneamente. Não pode ser, ela murmurou, sua voz trêmula. O choque preenchia o ar entre eles como um nevoeiro denso. Samuel, você encontrou! Você sabe o que é isso? Samuel questionou, o coração batendo descompassado. Ele sentia a necessidade de entender, de ter algumas respostas. Marta hesitou, os olhos dela brilhando com lágrimas contidas, enquanto um misto de emoções desfilava por seu rosto. Essa caixa pertence à minha mãe e eu! Eu nunca soube o que aconteceu com ela, ela confessou, a voz quebrando. Ela desapareceu quando eu era pequena. Disseram que estava morta, mas nunca tive certeza. O desespero crescia dentro de Samuel. Como isso era possível? A conexão entre eles parecia ir além do que sua mente poderia compreender. A mulher que havia sido salva por ele agora tinha uma ligação direta com o mistério de sua própria vida. E essa caixa parecia a chave que unia suas histórias de dor. A cidade, que antes murmurejava sobre ele, agora silenciou. Os rumores sobre um garoto maluco dando lugar a um novo mistério. A multidão se aproximava, olhares curiosos, questionamentos em sussurros. O clima estava mudando rapidamente, e não para melhor. Samuel! A voz de Sandra ecoou pela distância. Ela estava correndo, displicente sobre o que encontraram. O que está acontecendo? O que vamos fazer, Marta? Samuel estava em estado de pânico. Ele sentiu a pressão crescendo, a expectativa da cidade, o peso do que essa caixa significava. As vozes que sempre foram suas amigas agora pareciam exigi-lo que agisse. Mas agir como? O que essa descoberta revelava? As sombras dos segredos começaram a se acumular,
formando uma onda de incerteza ao redor deles. Marta estava em choque e um misto de determinação e medo passou por seus olhos. Ela olhou bem nos olhos de Samuel e disse: "Precisamos descobrir a verdade. E eu não sei se estou pronta para isso, mas não tenho outra escolha." E ali, sob o pôr do sol que agora se despedia, a cidade observava enquanto dois mundos se uniam em busca de respostas. E o que deveria ser um resgate transformava-se em uma jornada reveladora que mudaria suas vidas para sempre. O que mais havia escondido naquela caixa? Que outros segredos podiam surgir? A porta do desconhecido se abria devagar, mas seu conteúdo ainda era um mistério sombrio. A cidade agora estava em polvorosa, e Samuel e Marta ainda estavam paralisados diante daquela caixa estranha. O peso das revelações estava prestes a desabar sobre eles como uma tempestade. O ar estava carregado de expectativa e medo, como se a própria terra tivesse parada para ouvir. Sandra, a professora, se aproximou ofegante, seu olhar se fixando na caixa. "O que é isso? O que vocês encontraram?" Sua voz estava repleta de preocupação e curiosidade. Samuel sentiu um aperto no peito. A ansiedade crescia e as vozes na sua cabeça agora gritavam, uma sinfonia de urgência. "Samuel, vamos para casa!" disse Sandra, tentando puxá-lo para longe da confusão. Mas algo dentro dele se rebelou. Ele não podia ir embora sem entender. "Não, eu preciso saber." Ele ergueu a caixa novamente, mostrando para todos. Nesse instante, a multidão que se aproximava parou. Olhares perplexos e sussurros começaram a circular. O clima de incerteza aumentava. "Por que você está tão agitado, garoto?" perguntou um dos vizinhos, um homem de cara carrancuda. Samuel sentiu como se a pressão estivesse subindo em seu peito. Suas mãos tremiam. Marta, ainda lá, agarrou a caixa com força. Isso diz respeito à minha mãe?" disse, a voz embargada. O silêncio caiu sobre o grupo e todos pareciam se concentrar naquele momento. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido e só existisse aquela caixa. A curiosidade se transformou em uma espécie de desespero. Mas antes que pudesse continuar, um grito rasgou o ar. "Parem! Não se aproximem!" Era a voz de um homem alto, cabelos desgrenhados e um olhar aflito. Ele surgiu do meio da multidão como um fantasma, apontando diretamente para Marta. "O que você está fazendo aqui?" A confusão tomou conta e os murmúrios rapidamente se intensificaram. "Quem é ele?" Samuel pensou enquanto o coração pulsava como um tambor. O estranho olhou para Marta com uma mistura de dor e raiva. "Você não devia ter voltado. Eles vão saber. Vão descobrir." "Descobrir o quê?" Marta respondeu com raiva, mas o medo estava estampado em seu rosto. Samuel sentiu o nó na garganta apertar. Ele nunca tinha visto alguém tão vulnerável e assustado. O homem olhou para Samuel e algo mudou em seus olhos. "Samuel, você não entende. A sua mãe, ela estava envolvida." Achei de novo o eco das vozes no fundo da mente de Samuel e ele prendeu a respiração. "Ela fez algo que nunca deveria ter feito. E agora estamos todos em perigo." Um grito de desespero de Marta quebrou o silêncio. "Você não pode dizer isso. Minha mãe era uma vítima. Você sabe disso." Os dois encararam um ao outro e a tensão era palpável. O resto da multidão assiste atenta. A cena se desenrolando como um filme chocante. "A verdade nunca foi simples", o homem continuou, quase em um sussurro. "E a caixa que você encontrou
é a prova de um segredo que muitos querem ocultar. As palavras dele dispararam um medo profundo em Samuel. Ele olhou para a caixa novamente, seus olhos fixos no colar que estava lá dentro, respeitável, envolto em mistério. O pânico tomou conta dele. Afinal, o que estava realmente em jogo? O que mais havia naquelas cartas e fotos? E por que a presença daquele homem indicava que tudo estava prestes a desmoronar? Samuel, precisamos ir, Marta disse, pressionando o garoto a se afastar da caixa. Mas ele hesitou, sentindo a força daquela revelação, o convite para uma verdade obscura ainda maior. Por favor, Samuel, precisamos entender, mas sabemos que pode ser perigoso. E assim, enquanto o sol desaparecia no horizonte, um novo mistério se formava. A cidade ainda estava lá, mas agora as vozes que Samuel ouvia começaram a fazer sentido de uma maneira que ele nunca tinha imaginado. Uma sombra pairava sobre o futuro deles, e a verdade que estava por vir poderia muito bem mudar tudo para sempre. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, a tensão no ar se tornava palpável. Samuel sentiu um frio na espinha. As vozes agora pareciam discuti-las entre si, uma cacofonia de ansiedade e urgência. O homem de cabelos desgrenhados, que parecia saber muito mais do que estava revelando, olhou para Marta com um misto de tristeza e raiva. Você, de todas as pessoas, não deveria se envolver com isso agora. Do que você está falando? Marta gritou, sua voz ecoando entre a multidão cada vez mais silenciosa. Samuel sentia seu coração pulsar forte. Um tambor frenético de medo e confusão. Você tem que nos contar, ele implorou, olhando fixamente para o homem. Foi então que tudo aconteceu em um instante. Com um movimento rápido, o homem se lançou na direção de Marta. Antes que alguém pudesse reagir, ele a agarrou pelo braço, forçando-a a se afastar da caixa. Um grito de desespero irrompeu dos lábios de Marta. Você não pode fazer isso! Não me leve de novo! A multidão antes atenta agora se tumultuava em pânico. As vozes de Samuel aumentavam, clamando por ajuda, mas ele não sabia a quem recorrer. O homem parecia obcecado, como se estivesse tentando proteger um segredo mortal. E em um momento de pura fraqueza, ele gritou: a caixa não pertence a você, não pertence a ninguém. O silêncio caiu sobre o grupo, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Samuel sentiu o ar embargado em seus pulmões. O que você quer dizer com isso? Ele murmurou, olhando entre os rostos aterrorizados. O homem respirou fundo e, com um olhar sombrio, prosseguiu. Ela é a chave para algo muito maior do que você pode imaginar. Sua mãe estava envolvida em algo que não deveria. E você, Samuel, não sabe o que está por trás dessa caixa. Seu olhar penetrante não deixava dúvidas. Havia algo sinistro por trás de suas palavras. Samuel sentiu um temor. Ele olhou para Marta, que agora estava a poucos passos de distância, com o rosto pálido e os olhos lacrimejantes. Você sabia de tudo isso? Ele questionou, a dor ecoando em sua voz. A confusão tomou conta dele e o nó na garganta se apertou ainda mais. Samuel, eu não tinha ideia. Marta respondeu, sua voz desconcertada. Eu só queria entender o que tinha acontecido com minha mãe. Naquele momento crítico, como em um pesadelo, algo estalou atrás deles. A caixa subitamente emitiu um som agudo, como se estivesse viva. Samuel se virou, seus olhos arregalados. A tampa da caixa se moveu sozinha, abrindo-se lentamente.
A luz do sol se apagou, dando lugar a uma escuridão espessa. A multidão recuou, os rostos cheios de medo. Então, de dentro da caixa, uma luz intensa surgiu, ofuscando todos ao redor. Samuel não conseguia desviar o olhar. A luz pulsou como uma batida de um coração, e brilhantes formas de sombras começaram a dançar. O silêncio foi quebrado por um grito aterrorizante. Uma figura emerge de dentro da caixa. Uma mulher negra, com olhos que refletiam todas as dores do mundo. Samuel reconheceu a expressão. Era uma imagem familiar, antiga, sua mãe. Mas ao mesmo tempo era diferente. Mãe? Ele sussurrou, os lábios secos e a mente confusa. Samuel, a figura disse, sua voz ecoando como um sussurro distante. Você deve saber a verdade. Mas antes que pudesse continuar, a figura desapareceu na escuridão, deixando apenas um rastro de luz. A multidão estava em pânico, os murmúrios se tornaram gritos, e Samuel apenas ficou parado, em choque. Essa não era apenas a chave para o passado, mas também para um futuro que ele nunca havia imaginado. O que mais poderia essa caixa conter? Que segredos estavam armazenados ali, prontos para serem revelados? A pergunta nos olhos da multidão refletia a incerteza, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. E Samuel sabia, sem dúvida, que nada seria como antes. A luz da caixa era quase ofuscante, e o coração de Samuel batia descompassado. Ele ficou paralisado, os olhos fixos, enquanto os murmúrios da multidão envolviam o ambiente como uma tempestade prestes a desabar. Quando a figura de sua mãe apareceu, Samuel teve certeza de que estava sonhando. Mas antes que pudesse se recuperar, um grito cortou o ar. Não se mexam! A voz aguda do estranho que havia agarrado Marta ecoou, e ele fez um movimento brusco, como se estivesse pronto para atacar. O medo tomou conta do grupo. O homem avançou, seus olhos tematizados por um frenesi quase animalesco. Ela não é quem você pensa que é. Marta ficou paralisada, a surpresa em seu rosto transformando-se rapidamente em confusão e raiva. O que você quer dizer com isso? Eu sou a filha dela! Mas antes que o homem pudesse responder, a caixa começou a vibrar. Samuel teve certeza de que algo estava errado. As vozes, que antes eram sussurros amistosos, agora gritavam, uma mistura de alerta e pânico. Ele sentiu um nó na garganta, enquanto a cena se desenrolava. Marta, você não sabe o que está fazendo, o homem repetiu, e sua expressão trouxera um novo caos. A verdade não deve ser revelada. A multidão recuou. Alguns cobriram a boca em choque. Outros começaram a murmurar entre si. O burburinho tomou conta. Do que você está falando? Um vizinho perguntou, sua voz tremendo. Marta, sem saber o que fazer, gritou. Samuel, você tem que confiar em mim. Ele está mentindo. Mas a força na voz dela estava vacilando. Samuel olhou para a caixa, que agora parecia pulsar como um coração. Algo dentro dela estava despertando. Algo que deveria continuar adormecido. Mas, e se ele estiver certo? Samuel começou a duvidar, suas mãos tremendo. Por que ele seria tão agressivo se não tivesse um motivo? Nesse momento, o chão tremeu levemente. Todos se viraram para ver uma rachadura se formando na terra, exatamente onde a caixa estava. O pânico aumentou e as pessoas começaram a gritar. Todo mundo, corram! Um dos moradores gritou. E os rostos começaram a se contorcer em desespero. Mas algo mais ocorreu. A figura de sua mãe apareceu novamente, mais clara. E sua boca se movia, mas a voz que saiu foi um sussurro frágil e arrasador. Samuel,
Você precisa saber a verdade. Eu não quero saber nada! Ele gritou, as lágrimas escorrendo. A verdade só traz dor. A caixa começou a se abrir completamente, revelando não apenas os objetos dentro, mas uma luz intensa que envolvia todos ao redor. Samuel piscou diante do brilho. E como numa cena ensaiada, a verdade veio à tona. Um flash de lembranças atravessou sua mente. Ele viu sua mãe em momentos de felicidade, mas também uma cena tenebrosa, uma sala escura, vozes gritando. A alma dela pulsava, envolta em mistério e sanidade perdida. A caixa contém o que eu sempre desejei proteger, a verdade de quem somos. Quem somos? Samuel sussurrou, sua cabeça girando, e então tudo se transformou. O homem, antes um simples estranhão, se aproximou lentamente e com um movimento repentino revelou um colar, o mesmo colar que havia na caixa. Isso pertence a você também, Samuel, ele gritou. E enquanto todos olhavam, aturdidos, a identidade dele começou a mudar na mente de Samuel. Você é a chave por o que a sua mãe fez. O choque da revelação jogou a multidão em um estado de alucinação. Samuel estava atordoado. Essa caixa não só continha segredos de sua família, mas também escritas que podiam destruir ou reformular tudo o que ele acreditava. Mãe, ele sussurrou, engasgado pela nova verdade. E nesse momento em que as vozes gritaram alto em sua mente, a caixa emitiu um trovão e uma explosão de luz ofuscou tudo ao seu redor, fazendo a conexão entre todos os presentes se desfazer, como se a própria realidade estivesse mudando. Não! Foi a última coisa que ouviu antes de tudo se desvanecer na escuridão, e a caixa projetar uma sombra que agora era mais que um segredo. Poderia ser o início do fim, ou o despertar de algo que Samuel nunca poderia prever. A luz da caixa era quase ofuscante, e o coração de Samuel batia descompassado. Ele ficou paralisado, os olhos fixos, enquanto os murmúrios da multidão envolviam o ambiente como uma tempestade prestes a desabar. Quando a figura de sua mãe apareceu, Samuel teve certeza de que estava sonhando, mas antes que pudesse se recuperar, um grito cor! Não se mexam! A voz aguda do estranho que havia agarrado Marta ecoou, e ele fez um movimento brusco, como se estivesse pronto para atacar. O medo tomou conta do grupo. O homem avançou, seus olhos dramatizados por um frenesi quase animalesco. Ela não é quem você pensa que é! Marta ficou paralisada, a surpresa em seu rosto transformando-se rapidamente em confusão e raiva. O que você quer dizer com isso? Eu sou a filha dela! Mas antes que o homem pudesse responder, a caixa começou a vibrar. Samuel teve certeza de que algo estava errado. As vozes, que antes eram sussurros amistosos, agora gritavam. Uma mistura de alerta e pânico. Ele sentiu um nó na garganta enquanto a cena se desenrolava. Marta, você não sabe o que está fazendo! O homem repetiu, e sua expressão trouxera um novo caos. A verdade não deve ser revelada. A multidão recuou, alguns cobrindo a boca em choque, outros começando a murmurar entre si. O burburinho tomou conta. Do que você está falando? Um vizinho perguntou, sua voz tremendo. Marta, sem saber o que fazer, gritou. Samuel, você tem que confiar em mim. Ele está mentindo. Mas a força na voz dela estava vacilando. Samuel olhou para a caixa, que agora parecia pulsar como um coração. Algo dentro dela estava despertando. Algo que deveria continuar adormecido. E se ele estiver certo? Samuel começou a duvidar, suas mãos tremendo.
Por que ele seria tão agressivo se não tivesse um motivo? Nesse momento, o chão tremeu levemente. Todos se viraram para ver uma rachadura se formando na terra, exatamente onde a caixa estava. O pânico aumentou e as pessoas começaram a gritar: "Todo mundo e corre!" Um dos moradores gritou e os rostos começaram a se contorcer em desespero. Mas algo mais ocorreu. A figura de sua mãe apareceu novamente, mais clara, e sua boca se movia, mas a voz que saiu foi um sussurro frágil e arrasador. "Samuel, você precisa saber a verdade." "Eu não quero saber nada," ele gritou, as lágrimas escorrendo. "A verdade só traz dor." A caixa começou a se abrir completamente, revelando não apenas os objetos dentro, mas uma luz intensa que envolvia todos ao redor. Samuel piscou diante do brilho e, como numa cena ensaiada, a verdade veio à tona. Um flash de lembranças atravessou sua mente. Ele viu sua mãe em momentos de felicidade, mas também uma cena tenebrosa. Sala escura, vozes gritando. A alma dela pulsava envolta em mistério e sanidade perdida. A caixa contém o que eu sempre desejei proteger, a verdade de quem somos. Quem somos? Samuel sussurrou, sua cabeça girando. E então tudo se transformou. O homem, antes um simples estranhão, se aproximou lentamente e, com um movimento repentino, revelou um colar, o mesmo colar que havia na caixa. "Isso pertence a você também, Samuel!" ele gritou. E enquanto todos olhavam, aturdidos, a identidade dele começou a mudar na mente de Samuel. "Você é a chave para o que a sua mãe fez." Fez o quê? Samuel estava confuso. A multidão estava em choque, e a presença da figura mística de sua mãe parecia levantar mais perguntas do que respostas. "Samuel, não confie nele!" Marta gritou, mas sua voz estava perdida na frenética comoção. Nesse momento, a caixa soltou um estrondo ensurdecedor, e de dentro dela uma sombra se materializou. Era como se a própria noite tivesse saído da caixa. Uma figura encapuzada e sombria. "O que foi escondido deve permanecer enterrado", disse a figura, e a essência de sua voz parecia rasgar o ar com uma força sobrenatural. O homem vacilou, encheu o peito e começou a gritar: "Você não pode me impedir! A verdade precisa ser revelada!" Foi quando tudo aconteceu. A figura se lançou em direção ao homem, e então houve uma explosão que iluminou tudo ao redor. Ele foi arremessado para trás, colidindo com a multidão como uma maré furiosa. Gritos e pânico se espalharam, e Samuel sentiu a terra tremer sob seus pés. Mas não parou por aí. A caixa começou a se desintegrar. Geral gritos ensurdecedores, misturados com uma luz intensa. Samuel percebeu que não era apenas uma caixa, mas um portal. Ele olhou para Marta, que tinha os olhos arregalados, enquanto a realidade em volta deles se fragmentava. Foi então que a verdade irrompeu como um incêndio incontrolável. Samuel, a figura encapuzada, se virou para ele, e uma luz a envolvendo revelou o rosto familiar. Mas não era sua mãe. "Eu sou você, do futuro." O mundo girou e tudo escureceu. Samuel ficou em silêncio, paralisado. O que isso significava? Como poderiam haver duas versões dele? E o que mais a caixa estava escondendo? A multidão ao redor havia desaparecido e Samuel estava sozinho, diante de si mesmo. A pergunta que ecoou em sua mente ficou por um tempo interminável. Seria mesmo possível mudar seu próprio destino? Samuel estava paralisado, olhando fixamente para a figura de sua mãe, enquanto as palavras "Eu sou você, do futuro" ecoavam em sua mente.
A multidão ao redor parecia desaparecer, como se ele estivesse em um sonho, distante de toda a confusão. A sensação de estranheza se instalou. Algo não estava certo. O homem encapuzado que havia revelado o segredo se aproximou lentamente. Você não está preparado para isso, Samuel, ele disse, a voz baixa, mas carregada de gravidade. A verdade que você está prestes a descobrir pode te destruir. As vozes na cabeça de Samuel estavam frenéticas, alertando-o para se afastar, mas seus pés estavam grudados ao chão. Destruir? O que você sabe que eu não sei? Percorria pela sua mente em um turbilhão. Ele sentia um nó na garganta, um aperto no peito. Havia mais por trás da caixa, mais do que ele poderia imaginar. Marta, que estava um passo atrás, olhou para Samuel, seus olhos cheios de emoção. Samuel, não escute ele. Ele só quer te enganar. As palavras dela tremiam, mas havia uma determinação por trás de seu pedido. Nesse instante, a caixa começou a brilhar intensamente novamente, pulsando como um coração desesperado. De dentro dela, uma nova luz se projetou, criando um espectro de sombras dançantes. Samuel virou-se, e o que ele viu o fez estremecer. Não era apenas a figura de sua mãe que se materializava, mas uma série de imagens, cenas de uma vida que ele nunca conhecera, memórias distorcidas de momentos que ele não viveu. E de repente, em meio a toda a confusão, uma voz ecoou, não da figura de sua mãe, mas de alguém que ele podia reconhecer. Samuel, é hora de você entender. Tudo o que você sabia sobre nós, sobre nossa família, é uma mentira. O mundo ao redor dele parecia se desintegrar. A luz da caixa se tornou opressiva, e Samuel sentiu a pressão do ar ao seu redor, como se estivesse sufocando. As imagens se intensificaram, revelando segredos obscuros. Um fantasma do passado que não o deixava em paz. Uma cena específica fez seu coração parar. Sua mãe em uma sala sombria, cercada por rostos que ele não conhecia. Todos conspirando. Mãe! Ele gritou, a angústia transbordando. O que está acontecendo? E então, em um giro dramático, a figura encapuzada se virou e, segurando o colar na mão, revelou. Essa é a chave para nossa verdadeira identidade, Samuel. O que está escondido aqui pode ser mais poderoso do que você pode imaginar. A figura de sua mãe sorriu, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Samuel, a verdade é que nossa família tem uma linha de sangue poderosa, uma conexão com forças que você não compreende. E eles estão vindo atrás de nós. Precisamos ser rápidos. Antes que alguém pudesse processar as palavras, um trovão ressoou e a terra começou a tremer. A caixa liberou uma explosão de luz que fez todos recuarem, atordoados. Em meio à confusão, uma sombra se desdobrou, formando em uma figura imponente. Era seu pai, que ele pensava estar preso. Samuel, a voz de seu pai cortou o ar, vibrante e cheia de emoção. Você precisa entender. O que sua mãe fez, o que a nossa família é, estive tentando proteger você. Não é apenas um jogo de sombras, mas um legado que não pode ser quebrado. Os olhos de Samuel se arregalaram. As peças estavam se juntando, mas a dor da descoberta o despedaçava. Por que vocês não me contaram a verdade? Ele gritou, a raiva e o desespero transbordando em sua voz. Mais uma vez, a caixa começou a brilhar, envolta em tempestade e luz, revelando o que poderia ser o fim de tudo. Telas de luz e som se misturavam, e Samuel sabia que o tempo estava se esgotando. A conexão entre todos eles, entre a verdade e as mentiras, parecia prestes a desmoronar a qualquer momento. Samuel,
Você é o único que pode reverter isso. A voz de sua mãe subiu em um grito, uma súplica desesperada. E enquanto a escuridão se aproximava, Samuel se deu conta de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Qual era o preço a se pagar para descobrir quem realmente era? A luz da caixa intensificou-se, ofuscando tudo ao redor de Samuel. Ele sentiu seu coração acelerar, a adrenalina subindo. A figura de sua mãe, tão próxima, parecia se desfazer em fragmentos de luz. Ao mesmo tempo, a sombra encapuzada permaneceu, seu olhar pesado e cheio de segredos. Você precisa escolher, Samuel. A voz estava carregada de urgência. O clima mudara do conforto ao desespero. Um eco de gritos e murmúrios atravessou o ar, enquanto a multidão estava paralisada, presa entre o medo e a curiosidade. A verdade pode destruir tudo. A figura encapuzada insistia, avançando um passo, seus olhos fixos em Samuel. A única maneira de salvar sua família é abandonando essa busca. O garoto respirou fundo. As vozes na sua cabeça estavam frenéticas, misturando sua própria confusão com a pressa de escolher. Escolher o quê? A verdade ou a mentira? Ele sentiu uma pressão no peito. Samuel, ouça-me! A figura de sua mãe voltou a aparecer entre flashes de luz. Mas a expressão Yangra em seu rosto não era a que ele esperava. A verdade é que seus pais não são quem você pensa que são. Antes que pudesse processar essas palavras, a caixa emitiu um vindo ensurdecedor. O chão tremeu e uma rachadura gigantesca se abriu bem ao lado dele. Uma onda de energia parecia estar escapando dela, e todos na multidão recuaram gritando. O pânico tomou conta, quando pessoas começaram a correr. Mãe, o que você está dizendo? Dúvidas preencheram a mente de Samuel. Samuel, a figura olhou para ele com tristeza. Sua vida mudou para sempre. Você não pode ficar nesse lugar. Eles estão vindo atrás de você. Todos eles. Seu tom era grave, e a expressão angustiada fez seu coração parar por um momento. Esse não era o rosto que ele lembrava. Um barulho alto ecoou, e a figura encapuzada avançou. Você não pode acreditar nela! Essas memórias, essas são ilusões! Ouvindo isso, Marta, que estava a poucos passos, gritou. Samuel, não escute! Você precisa confiar em mim! O desespero em sua voz era palpável, mas Samuel estava dividido. As palavras da figura encapuzada reverberavam em sua cabeça. A verdade poderia destruir ou salvar. A caixa pulsava. As luzes agora misturadas a sons estrondosos. A figura de sua mãe desapareceu novamente, consumida pela luz. Samuel olhou para as sombras à sua volta. Algo estava acontecendo. Algo terrível. Então, do fundo da caixa, uma terceira figura surgiu. Uma mulher com traços familiarmente reconhecíveis, mas muito mais velha, com cabelos grisalhos e um olhar intenso. Você não pode ignorar a herança, Samuel! Ela gritou, fazendo com que todos olhassem para ela. Eu sou sua avó, e essa luta já está em seu sangue por gerações. O choque percorreu o corpo de Samuel como um choque elétrico. Ele sentiu seu mundo desmoronar. Vovó! Ele sussurrou. Sim, e ela? O legado que sua mãe tentou esconder não é apenas perigoso, mas poderoso demais para ser ignorado. Uma nova camada de pânico começou a crescer dentro dele. Ele não sabia quem confiar. Abrindo essa caixa, você provocou caos.
A avó continuou, seu olhar mudando para a figura encapuzada. E agora a verdade que você decidiu buscar pode acabar destruindo tudo o que ama. As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, mas a confusão só aumentava. O que exatamente era essa herança? Havia mais segredos ocultos? E por que de repente todos estavam tão dispostos a se revelar? Tudo o que Samuel sabia parecia estar se desintegrando em sua frente. O avô, a mãe, a figura encapuzada. Quem era inimigo e quem era amigo? Ele estava completamente perdido. Enquanto a caixa tremia, uma sombra se acentuou. Samuel, a escolha é sua. A verdade está nas suas mãos. E com ela vem o poder e a responsabilidade. E assim, a pergunta pairou no ar, carregada de tensão. Estaria ele preparado para aceitar essa nova realidade? Porque o que estava por vir poderia mudar não apenas o curso de sua vida, mas todo o seu mundo. O desfecho dessa história estava apenas começando. E Samuel sabia que ele precisaria tomar uma decisão que afetaria não só a si mesmo, mas a todos que amava. E enquanto as vozes ecoavam em sua cabeça, ele percebeu, as respostas estavam mais perto do que pensava. A luz da caixa intensificou-se, ofuscando tudo ao redor de Samuel. O desespero crescia dentro dele, como um furacão. Ele sentia a pressão das vozes, a urgência de uma escolha, e o aperto no peito se tornava insuportável. O olhar de sua mãe, o rosto de sua avó, a sombra encapuzada, tudo girava em sua mente como um turbilhão. "Mãe!" Samuel gritou, sua voz rasgando o ar pesado. "Por favor, me explique!" A figura da mãe parecia hesitar, e por um momento tudo se congelou. A multidão atrás dele estava paralisada, os rostos refletindo a confusão e o medo. Mas foi então que algo inesperado ocorreu. A sombra encapuzada deu um passo à frente, interrompendo a cena. "A verdade que você busca não é o que você pensa, Samuel. Do que você está falando?" A raiva explodiu dentro dele. Mas a figura só balançou a cabeça. Uma expressão de pesar criando caminhos nas suas linhas de glacê. E antes que pudesse continuar, um estrondo ecoou. Um rugido que parecia vir das profundezas da terra. A caixa começou a tremer. Samuel sentiu um frio na espinha. As sombras começaram a se agitar. E as luzes piscaram. Ele se virou para a multidão, que agora estava em pânico. "O que está acontecendo?" gritou para ninguém em particular. E nesse momento, uma onda de luz envolveu a caixa, iluminando tudo como se o próprio sol tivesse explodido em seu centro. E então, num lampejo de clareza, uma segunda explosão de luz dividiu a esfera luminosa e uma figura emergiu. Era um homem alto, com roupas sujas e um olhar vazio. Um misto de reconhecimento e horror tomou conta de Samuel. "Não, não pode ser!" ele sussurrou. Era um homem que Samuel pensava estar morto, seu tio, desaparecido há anos. "Samuel!" o homem gritou, usando um tom desesperado. "Eu não tenho muito tempo. A verdade que sua mãe, que todos vocês estão escondendo, pode significar o fim." Ele avançou, e Samuel viu que o olhar dele estava cheio de dor. "Você precisa entender. Ela não está aqui para proteger você." A multidão soltou um grito coletivo. As palavras do homem ecoavam como um trovão. Os murmúrios se tornaram um tumulto. As pessoas olhando umas para as outras, confusas e assustadas. O coração de Samuel disparou. "O que você quer dizer?" Ele olhou para sua mãe, esperando uma explicação. Mas ela estava
tão paralisada quanto ele. A tensão era palpável, como uma corda prestes a estourar. A voz do homem, agora cheia de desespero, cortou o ar novamente. Ela não é sua mãe. As palavras caíram no silêncio como uma bomba. Samuel sentiu seu estômago revirar. A multidão ficou em choque, muitos cobrindo a boca em horror. Ele encarou o homem, dúvidas e medos conflitando em seu interior. Isso não pode ser verdade. Eu não posso acreditar. O homem deu um passo à frente e os olhos de Marta estavam cheios de lágrimas. Samuel, isso não pode ser o que você pensa. Por favor. Sua voz implorava. Ela é a chave e você é a herança que ela teme. O homem continuou, cada sílaba ardendo na atmosfera. Ela não te contou a verdade sobre quem você realmente é. E quem somos? Uma nova explosão de luz irrompeu da caixa. E todas as vozes gritaram ao mesmo tempo. Samuel não conseguia processar. O que isso significava? Samuel! A figura encapuzada gritou. Você não tem tempo! Você precisa fazer a escolha antes que eles venham. E nesse momento, a caixa emitiu um eco profundo, como se estivesse engolindo a realidade. A última coisa que ele viu foi o olhar apavorado de sua mãe. E então, tudo ficou escuro. No vazio, o único mais forte que o silêncio eram suas próprias batidas de coração. Ele precisava entender. E agora, a única coisa clara era que tudo o que ele acreditava estava prestes a desmoronar. A verdade tinha mais camadas do que ele jamais poderia imaginar, e a jornada estava longe de terminar. A luz da caixa pulsava e Samuel sentia o coração quase sair do peito. As palavras do homem encapuzado ecoavam na sua mente. A verdade que você busca não é o que você pensa. O desespero tomou conta dele e a multidão em volta parecia em um transe coletivo, paralisada pela confusão. Mãe, o que está acontecendo? Samuel gritou, buscando respostas nos olhos dela. Mas ela hesitava, como se estivesse lutando contra algo muito maior que eles. Eu não sei, Samuel. A voz dela tremia. Precisamos saber o que realmente está acontecendo. A verdade não é fácil, mas é a única maneira de nos libertarmos. O homem de pé, o tio que todos acreditavam estar perdido, deu um passo à frente. Você precisa confiar em mim, Samuel. Sua mãe não te contou tudo. Nossa família guarda segredos terríveis e a caixa é apenas a ponta do iceberg. Segredos? A cabeça de Samuel girava. A caixa começou a brilhar ainda mais e as imagens se concretizaram em sua mente. Lembranças de sua infância misturadas às de um passado sombrio. E então a figura da avó surgiu, mais nítida que antes. Samuel, ouça. Sua voz era firme, mas ainda havia um toque de tristeza. Tivemos que esconder, fazer sacrifícios para proteger você. Mas esse momento chegou. Você é a chave para tudo. Samuel deu um passo para trás, confuso e furioso. A chave para o quê? Para mais dor? Para mais mentiras? A multidão murmurejava, sussurros de medo e incredulidade preenchendo o ar. Para a verdade, a avó insistiu, seus olhos fixos nos dele. Você pode escolher abrir essa porta ou fechá-la para sempre. A escolha é sua, mas lembre-se de que cada decisão traz consequências. A caixa emitiu um zumbido profundo e Samuel sentiu o tempo se congelar. Ele olhou desesperadamente para Marta, que estava ao seu lado também nervosa. Samuel, o que você vai fazer? Ela perguntou, o medo estampado em seu rosto. Eu preciso saber.
Ele respirou fundo e olhou para a caixa, preso entre a coragem e o medo, perante o destino da sua família, uma decisão que poderia moldar o futuro deles. Ele se aproximou da caixa, o brilho ofuscante refletindo em seu rosto, e num impulso disse: "Eu escolho a verdade." A caixa estremeceu e as luzes começaram a dançar, revelando um caminho que parecia levar a um novo mundo. "Não!" O homem encapuzado gritou, mas era tarde demais. Uma onda de energia envolveu tudo, e em um piscar de olhos, a luz explodiu, preenchendo o espaço com uma luminosidade vibrante. A última coisa que Samuel viu foi o rosto da sua mãe transformando-se em um sorriso, enquanto tudo ao seu redor desaparecia em um elegante feixe de luz. Uma nova realidade se formou. A dor, as mentiras, tudo deixou de existir. Samuel estava em um lugar que parecia familiar, mas não era. Era uma nova chance. Quando a luz se dissipou, ele e Marta estavam em uma floresta, cercados por uma névoa tranquila e mágica. "Onde estamos?" Marta sussurrou, observando em volta. "Não sei, mas parece..." "Fica aí com ele." "Certo." O coração de Samuel disparava, uma nova esperança florescendo dentro dele. Eles podiam enfrentar o que quer que estivesse por vir juntos. E enquanto caminhavam, um novo mistério pairava no ar. A resposta sobre quem eram, o que haviam superado, estava mais próxima do que imaginavam. E então, uma nova voz, suave e poderosa, chamou de longe: "Samuel, o futuro é seu, a bulha apenas começou." Agora, você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esfolhe o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não perca tempo, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E somente os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Vamos juntos nessa jornada.